todos que nos assistem, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós realizamos este culto em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Quinta-feira Santa é um dia especial em toda a Igreja cristã. Cristãos do mundo inteiro se reúnem para lembrar os eventos desse dia na história da salvação. Primeiro, o gesto de humildade e serviço de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Segundo, a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E terceiro, a sua prisão no jardim do Getsêmani. Ouçamos o primeiro hino da nossa celebração, Alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado, tendo por o coração os pecadores remidos que perante Deus estão. Alvo ainda mais que a neve, alvo ainda mais que a neve, se nesse sangue lavados, ó meu Jesus, ficarei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós levou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alvo ainda mais que a neve, alvo ainda mais que a neve, se nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus, lava de todo pecado, que maravilhas de amor, a nós mais alvos que a neve, o teu sangue faz, Senhor. Alvo ainda mais que a neve, alvo ainda mais
mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Lembramos que Jesus teve que morrer numa cruz para pagar por nossos pecados. Mesmo sendo discípulos de Jesus, nós estamos sujeitos ao erro e ao pecado devido à nossa natureza humana. Por isso, convido vocês a colocarem-se diante de Deus e confessarem os seus pecados a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje lembramos os acontecimentos da história da salvação, que nos mostram teu maravilhoso amor por nós, seres humanos pecadores. Diante de tão grande amor, nos curvamos e pedimos que tua graça seja sempre sobre nós, perdoando nossos pecados, nos concedendo a salvação. Aceita nosso pedido de perdão. Lava nosso pecado pelo sangue de Cristo e salva-nos por teu amor. Amém. E a todos que se arrependem sinceramente dos seus pecados, Deus perdoa. E anuncio este perdão através das palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este perdão anuncio a todos aqueles que se arrependem sinceramente, em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos. Santo Deus, fonte de todo amor, na noite em que Jesus foi traído, Ele deu a seus discípulos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Dá, Senhor, que a tua palavra, que agora vamos ouvir, nos ajude a aceitar este mandamento como princípio de nossas vidas. Por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração, Maravilhosa Graça. Ó graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, a morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Salve
Naquela quinta-feira, há quase 2000 anos, Jesus fez um gesto de humildade que é lembrado até hoje em toda a cristandade. Lavou os pés dos discípulos. Ouçamos o texto segundo o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 e seguintes. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão. O mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Até aqui, esse texto que relata Jesus nesse serviço humilde de lavar os pés dos discípulos. A tarefa de lavar os pés no tempo de Jesus cabia à escrava da casa. Se não houvesse uma escrava, então o homem escravo é que deveria fazer este trabalho. Lavar os pés sujos e empoeirados dos hóspedes era uma tarefa que nenhuma pessoa gostava de fazer. Por isso, ficava destinada essa tarefa às pessoas que não tinham escolha, aquelas que tinham que obedecer ordens, os escravos. Jesus, assumindo a tarefa de lavar os pés de todos naquela noite, fez a demonstração de um assunto sobre o qual ele já havia conversado com os discípulos muitas vezes. Na comunidade cristã, as regras são outras que na sociedade em que eles viviam e em que nós vivemos. Na comunidade de Jesus Cristo, não há senhores que dão ordens, há apenas escravos que servem.
Quem não lembra das palavras de Jesus no capítulo 20 de Mateus, versículos 26 e 27? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, o vosso escravo. Na comunidade cristã, todos são servos uns dos outros em amor. Lembro que os primeiros cristãos dentro do mundo romano tiveram uma grande adesão de escravos, tanto que em muitos lugares eram conhecidos por serem uma comunidade de escravos, pois os escravos entravam na comunidade cristã porque lá todos eram irmãos e irmãs, filhos do mesmo pai, eram todos tratados com dignidade e respeito. Que assim também nós possamos servir sempre em humildade a quem de nós necessita e tratar todos como irmãos e irmãs, filhos e filhas do nosso Pai Celeste, com dignidade e respeito. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Amar como Jesus amou. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou,
sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois de haver lavado os pés dos discípulos, Jesus sentou-se à mesa e com eles jantou. Durante a janta, instituiu a Santa Ceia, conforme queremos ouvir de Jesus, de acordo com Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29. Jesus disse: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E Jesus acrescenta, conforme Lucas capítulo 22, versículo 19, fazei isto em memória de mim. Este gesto de partir o pão, beber do fruto da videira, repetimos até hoje, justamente obedecendo à recomendação de Jesus, recordando o sangue e o corpo de Jesus, dados por nós, para pagar por nossos pecados. Ouçamos o hino narrativa da instituição. Nosso Senhor, na noite em que foi traído, partiu o pão que a todos dá vida. Nosso Senhor, na noite em que foi traído, tomou a taça de vinho que nos dá vida. Comam e bebam os dons de minha memória. Comam e bebam para andar em nova vida. Nosso Senhor, na noite em que foi traído, partiu o pão que a todos dá vida. Nosso Senhor, na noite em que foi traído,
Após haver jantado com os discípulos e instituído a Santa Ceia, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, como está escrito em Lucas capítulo 22, versículos 39 e seguintes. Jesus saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar esta gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para prender a mim, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Jesus diz: esta é a hora de vocês, a hora do poder da escuridão. As trevas, neste momento, têm o poder. As trevas, neste momento, vem chegada a sua hora. Jesus está preso, será torturado por uma noite inteira pelos cruéis soldados romanos, para que possa depois ser levado pela manhã para ser crucificado. Que reconheçamos a nossa culpa na crucificação de Jesus e que sejamos gratos a Deus por nos ter amado tanto. Amém. As celebrações da Semana Santa vão até o domingo de Páscoa. Assim, todos são convidados a participar novamente amanhã, assistir o culto da Sexta-feira Santa às 9 horas e também o culto de Páscoa domingo às 9 horas. Encerramos ouvindo o hino Rude Cruz.
e o sol se escondeu, demonstrando uma dor sem igual. E ao olhar para a cruz, eu relembro Jesus que morreu pelos pecados meus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Ele veio dos céus para salvar filhos seus e para dar esperança e amor. A mensagem da cruz é exemplo para mim, pois demonstra o amor de meu Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Se ele veio por mim e morreu numa cruz, a promessa de vida deixou. Sei que vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará.